Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Um Convite à Diferença Set Play, e este é o seu programa Lições da Bíblia na Imagem. Nós estamos muito agradecidos porque estamos na casa dos 122 subscritos aqui no canal. Tudo isso é graças ao vosso esforço em deixar o like, comentar e compartilhar. Queremos pedir para que continuem nos ajudando nessa pregação do Evangelho para que mais almas possam conhecer a Cristo. Então, 3, 2, sim, ação, vamos anunciar. As Nações, parte 2. Nós vamos entender como é que as profecias projetam, como é que as profecias dão-nos um vislumbre de como essas coisas vão terminar. Qual é a imagem que a profecia nos traz de como o governo humano, quando decide tirar Deus do controle, vai se dar. Então, é o que nós vamos tratar aqui nessas profecias. Vamos entender então o que é o mar, vamos entender o que é a terra, vamos entender o que significa essa agitação. E mais uma surpresa, sabia que os Estados Unidos também foram profetizados nas Escrituras Sagradas? É o que nós vamos tratar aqui nesse vídeo. Nesta lição nós temos 3 elementos principais na nossa imagem: o mar agitado, com ondas e tal enfurecidas, ameaçando engolir a terra. E temos aí a terra firme na praia, não é? Calmo, firme e sólido. E vemos também aí uma garrafa, contendo aí uma igreja lá. Então, o que essa imagem nos traduz em relação à lição que diz as Nações, parte 2? Nós aprendemos nas Nações, parte 1, da lição passada, que os mares representam povos, tribos e línguas. Só que só por serem nações, dá a entender que são gentios que tiraram Deus do controle. Entende? Tendo tirado Deus do controle, eles enfrentam problemas. Então, a agitação do mar representa problemas que os gentios enfrentam quando Deus não está no controle. E Daniel também teve uma visão no seu capítulo 7, onde ele viu o mar também agitado, ou seja, as nações se agitando. Enquanto as nações iam se agitando, iam surgindo um rei após o outro rei, lutando pelo poder. Tá vendo só? Quando Deus não está no controle, os reis lutam. E isso aconteceu. Surgiu aí o primeiro animal. Animal significa besta, ou besta significa reino ou rei. Então, o primeiro rei que dominou o mundo, que dominou as nações, foi Nabucodonosor, que é representado como um leão alado com asas de águia. Mas onde está a Babilônia? Caiu por terra. Surgiu um outro rei que conquistou a Babilônia. Esses foram os medos e os persas. Eram representados na visão que Daniel teve como um urso que tinha 3 costelas na boca, e uma parte do urso era alta, a outra era baixa. Mas também perdeu, caiu por terra, foi conquistado por Grécia. A Grécia é representado como um animal leopardo, também alado, com asas de ave, com 4 cabeças, representando os 4 generais do Alexandre o Grande. Mas a Grécia também, que dominou o mundo uma vez, hoje também caiu por terra. E surgiu também um outro império que conquistou a Grécia. Roma é representado na visão de Daniel como um animal terrível e feroz. Dentes de ferro, garras de ferro, devorava tudo o que estava na sua frente e esmagava aos pés aquilo que sobejava. Mas onde está? Também caiu por terra. Então, a lição já está nos a trazer aqui como é que essas nações vão terminar, não vão mais existir. E enquanto isso,
Enquanto o mar se agitava, significava também algo a mais, né? No último Império Romano, onde surgiu também a igreja cristã, aconteceu uma grande perseguição. Nessa perseguição, aqueles que eram fiéis a Deus é que sofriam. Nós aprendemos na história as chamadas reformas religiosas. E um povo foi perseguido, foi morto, foi martirizado por adorar e seguir fielmente a Deus. Então Deus salva esse povo dessas nações que estavam se agitando, que estavam lutando pelo poder. É o símbolo da garrafa aí. Então essa garrafa significa que Deus salvou o seu povo para uma terra firme e segura, onde estivessem protegidos para adorar e professar a sua fé. Agora, que terra é essa? O que significa a terra na nossa imagem? Essa terra é uma profecia. É uma profecia dos Estados Unidos da América. Quando nós lemos Apocalipse capítulo 12, vamos perceber que a mulher, a igreja, foi ajudada pela terra, porque o dragão, a serpente, jogou um rio, uma correnteza de dinheiro, mas a terra ajudou a mulher, protegeu. Salientar que essa interpretação é adventista, não é? Os adventistas interpretam o Apocalipse capítulo 12 e 16 naquela terra firme onde a mulher foi protegida e segura, como os Estados Unidos da América, porque a perseguição na Europa estava tão intensa que os fiéis reformadores tiveram que fugir para uma terra segura. E essa terra onde eles tiveram que ir foi os Estados Unidos da América. Ali eles se firmaram, porque os Estados Unidos desde sempre foi uma nação com liberdade religiosa, onde cada um é livre para professar a sua crença. Mas embora isso não seja o que esteja a acontecer nos últimos dias, não é? Porque a mesma profecia também diz que surgirá da terra uma besta semelhante ao cordeiro, só que falará como o dragão. O que significa que também esta terra firme, dentro em pouco, quando chegar o momento, será corrompida. A liberdade religiosa nos Estados Unidos poderá ter o seu fim e mais uma vez a perseguição vai se rebentar novamente. Mas, só para concluir nossa lição, falamos sobre o mar, a garrafa e a terra. Nações agitadas com problemas. A garrafa, Deus salva o seu povo da perseguição e da turbulência, porque Deus quer fazer com que esse povo seja um povo santo para ensinar as outras nações. A terra, os Estados Unidos, onde eles se firmaram como igreja, como um povo, para viver a verdadeira fé. Importa referir que no capítulo 2 de Daniel, também Nabucodonosor teve uma visão parecida com a de Daniel. Nabucodonosor teve um sonho em que aparecia uma estátua. A cabeça era tão fina, de ouro puro. Os peitos daquela estátua e os braços eram de prata. E o abdômen e as coxas eram de cobre. As pernas e os pés em parte de ferro e em parte de barro. Isso também era a sucessão dos reinos que podiam dominar o mundo: Babilônia, Medos e Persas, Grécia e Roma. Mas todos esses foram destruídos, porque na visão que Nabucodonosor teve, eis que foi cortada uma pedra do monte, sem auxílio de mão humana, e foi jogada até atingir a parte dos pés da estátua. E a estátua foi esmagada e esmiuçada em pó, até que o vento levou aquilo. E aquela pedra se firmou, cresceu e encheu-se por toda a terra e tornou-se uma nação forte, um reino forte, sempiterno, que ninguém pode destruir. O que significa que todas as nações do mundo vão terminar e Jesus virá tomar o mundo. Por isso, por mais que nós estejamos a enfrentar problemas, a Bíblia diz em Salmos, capítulo 46, no seu verso 10. Ouça só o que diz o Salmos 46.
diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Deus pede: aquietai-vos, fica calmo. Quais são os problemas que você enfrenta na sua vida? O que o mar da turbulência traz na sua vida? A Bíblia diz para você ficar quieto. Muita gente perde o controle quando se encontra triste, em depressão, com ansiedade, quando perde um parente muito querido, muito amado, quando as coisas no trabalho não vão bem. Há quem diga assim: eu era feliz, mas depois de eu conhecer a Jesus, a minha vida agora ficou triste, são problemas daqui para lá. Outros dizem: eu não consigo ser feliz, eu não tenho Deus na minha vida. Como posso alcançar a felicidade? Como posso ter paz na vida? A Bíblia diz: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Essa expressão me remete ao que aconteceu em Marcos capítulo 4, versículo 39, quando Jesus estava no mar com os seus discípulos. Jesus dormia calmo e tranquilo e sereno, mas os discípulos iam se debatendo, lutando com o vento. Só mais tarde foi quando eles clamaram: Senhor, salva-nos, não te importa que moramos? E Jesus levantou e disse para o mar: aquieta-te. E o mar se aquietou. E Jesus perguntou: onde está a vossa fé? E veio uma grande bonança e calma. Por isso, deposita sua fé em Deus, converse com Deus, conte para Deus. E saiba que há problemas na vida que se resolvem sozinhos, há problemas que você precisa tomar uma decisão, e há problemas que não são teus, que são problemas dos outros. Só que muitas vezes nós carregamos o mundo nos nossos ombros, o que não é certo. Por isso, seja qualquer coisa que estiver a enfrentar, conte para Deus, procure um amigo para conversar. Acima de tudo, ore e converse com Deus. Aquieta-te, é o que Deus diz. Peça calma. O Salmo diz: oh minha alma, por que estás perturbada dentro de mim? Então pergunte a sua alma. Mais uma coisa é: Deus nunca te abandonou. Nada que te faça sofrer vem de Deus. Deus está sempre contigo. E Ele quer que você faça parte dessa maravilhosa nação, em que Ele será o Rei, o verdadeiro Deus. Esteja sempre nesse canal, esteja sempre na presença de Deus, ouvindo a mensagem, até que Ele volte. Até a próxima, se Deus então nos permitir.